Anote esse compromisso na sua agenda. No dia 7 de junho, queremos nos reunir como igreja para uma vigília de oração, das 21 horas à meia-noite e 30. Além de muita oração, vamos ter momentos de reflexão bíblica e também de cânticos. Se quiser, chegue às 20 horas com um prato de doce ou salgado para fazermos um lanche juntos. Contamos com sua presença. Falta 1 mês e meio para a viagem missionária deste ano a Rincón del Tigre. Você pode contribuir doando roupas e calçados usados, dinheiro para comprar os materiais necessários para as reformas e manutenções, ou então participando como voluntário. Fale com o pastor Wilson ou, na ausência dele, com o Roberto. Em junho, queremos enviar um grupo de voluntários de São Paulo para ajudar nos trabalhos de recuperação no Rio Grande do Sul. Data e destino ainda estão em aberto. Se você tem interesse e oportunidade de ajudar, fale com o pastor Wilson. O culto já vai começar. Por favor, não esqueça de silenciar seu celular. Vamos ficar em pé e cantar, louvar a Deus pela sua fidelidade, pelo seu cuidado, por tudo que Ele fez, faz e fará por nós. Pleno perdão, tu das paz, segurança.
agradeço, Senhor, porque Tu és fiel. Tu nos guardas, Tu cuidas de nós todos os dias da nossa vida, a cada instante. Obrigada, Senhor, porque qualquer coisa que esteja acontecendo conosco está debaixo do Teu controle, do Teu conhecimento e vai servir para o nosso bem. Te agradecemos por isso, Senhor. Te agradecemos porque podemos chegar aqui na Tua presença confiando no caminho que o Teu Filho abriu para nós. Obrigada, Senhor, porque Tu fizeste esse sacrifício para que a gente pudesse ser reconciliado contigo. Te agradeço, Senhor, porque tudo o que Tu fazes na nossa vida é para nos edificar, para nos disciplinar, para nos instruir e para nos fazer chegar mais perto de Ti, Senhor. Te peço que esse culto também sirva para isso, Senhor. Fala conosco, te pedimos que Tu nos prepares para aquilo que nós formos ouvir, para a mensagem que vamos ouvir, para que a gente possa também, na hora de cantar, prestar atenção naquilo que estamos cantando, Senhor, para que possa ser realmente para o Teu louvor, para a Tua glória. Te pedimos, Senhor, por aqueles que não podem estar aqui hoje, seja porque estão doentes, ou porque estão viajando, ou qualquer outro motivo, Senhor. Tu sabes onde cada um está, o que cada um precisa. E te peço que cuides de cada um. Te peço em especial pelos nossos queridos que estão doentes, talvez hospitalizados. Esteja com eles, Senhor. Que eles possam sentir também a Tua presença com eles, o Teu consolo, o Teu conforto, e que possam ser restabelecidos logo. Isso nós te pedimos. E te agradecemos mais uma vez, porque podemos estar aqui juntos, celebrando o Teu nome e sem ninguém nos impedir nisso. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Bom dia, igreja. Eu gostaria de ler com vocês Atos 2, 42, do 42 ao 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os distribuíam conforme a necessidade de cada um. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e, juntos, participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eu gostaria de lembrá-los que a igreja hoje, funciona, tem a oportunidade de funcionar como a igreja primitiva funcionou lá atrás, através dos pequenos grupos. O PG hoje é uma estratégia da nossa igreja para que a gente se reúna nas casas e possa multiplicar aquilo que a gente tem aprendido como corpo. Então, se você ainda não participa de um PG, procure a nossa liderança, você pode falar comigo, com o Alcidésio, que está tocando um PG lá na casa dele também. O PG nada mais é do que uma reunião fora dos nossos momentos como igreja no domingo, para que a gente viva a igreja nas casas e possa também multiplicar o amor de Cristo, aqueles que ainda não conhecem a nossa comunhão, assim como foi lá atrás. PG é uma oportunidade para você evangelizar os seus vizinhos, os seus amigos e aqueles que ainda têm uma certa resistência a viver o corpo de Cristo. Então, para quem não sabe, hoje a gente funciona basicamente com 3 PGs oficiais. Então, às quartas-feiras, nós temos aqui o PG que funciona na igreja. A gente está quase como um GG, porque estamos muito grandes. Na casa do Alcidésio e da Oseli, eles abriram um PG lá, evangelizando o condomínio, o lugar onde eles moram, e tem sido uma bênção. E temos também o PG na casa da Camila e do Guilherme. E o meu desafio para a igreja é que, se você sente a necessidade de levar a comunhão para os seus vizinhos, para os seus amigos fora da igreja, procure a liderança para que a gente também possa multiplicar outros PGs dentro de São Paulo e ser uma oportunidade da IBASP chegar às casas. Amém? Nós queremos continuar cantando. E vamos, no próximo cântico, também levantar a nossa oferta. Vou pedir para alguém colocar o gasofilácio no corredor. Vamos ficar em pé?
Vamos continuar adorando o nosso Deus. O tema do culto, o tema da mensagem hoje é uma pergunta. Por que você está aqui? Essas músicas que nós estamos cantando são para louvar a Deus, para engrandecer o seu nome, para agradecer tudo aquilo que Ele nos traz. E é uma oportunidade para a gente pensar, cada um, por que eu estou aqui? Por costume? Porque eu realmente quero estar aqui, porque eu quero aprender, porque eu preciso, porque senão vão puxar minha orelha. Há muitos motivos, e depois, mais tarde, a gente vai ouvir sobre isso. Vamos cantar. Tu és digno. Rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus. Consagramos todo o nosso ser a ti. Queremos cantar também com as crianças uma música que engrandece a Deus. Quero pedir para elas virem aqui à frente. Cadê as crianças? Ah, estão vindo. Fazer bastante gesto. A tia Jéssica está lá do lado, mas quem sabe a tia Jéssica pula para cá assim, para ficar mais fácil para eles enxergarem. Vamos cantar Deus grandão. Nosso Deus é tão grande que o mundo inteiro cabe na mão dele. Meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, estou bem em suas mãos. Mais alto que um arranha-céu, profundo como um submarino, maior que o universo, mais que tudo que sonhei. Me ama e me conhece, desde sempre foi assim. É bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu
submarino, maior que o universo, mais que tudo que sonhei. Me ama e me conhece, desde sempre foi assim. É bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, estou bem em suas mãos. Espero que você sinta e perceba isso todos os dias. As crianças podem sair para o culto infantil e a igreja pode sentar. Bom dia, irmãos. A gente vai ter o nosso momento de intercessão agora. Se você quiser, se você tem algum pedido de oração que quer que a igreja ore, que um grupo de intercessão ore, você pode usar o QR Code que está aqui na tela, apontar para ele, ou então preencher nos envelopes amarelos que estão nos bancos e depositar nas laterais do templo. Vamos ter nosso momento de oração agora? Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor realmente é muito grande, Pai. O Senhor é infinito, o Senhor existe desde a eternidade, e o momento o Senhor decidiu nos criar, decidiu nos amar, Deus, e pagar o preço para que a gente estivesse eternamente contigo, apesar de tudo aquilo que a gente fez contra o Senhor. Te louvamos porque o Senhor nos ama tão profundamente, e a gente pode aprender isso desde pequeno. Muitas dessas crianças aqui podem estar ouvindo disso, e eu peço que o Senhor fale com elas no cultinho que elas vão ter, para que elas cresçam desde pequenas, andando junto do Senhor, Pai. Pedimos também por todos os ministérios da nossa igreja, pelos pequenos grupos, Pai, que o Senhor possa abençoar cada um deles, dar a Tua sabedoria para os líderes, que o Senhor possa usar esses grupos para aumentar a nossa comunhão, mas também para trazer novas pessoas para Cristo, Senhor. Pedimos também pela viagem missionária, que a gente começou a planejar lá para Rincón del Tigre, também a viagem lá para o Rio Grande do Sul, que o Senhor possa estar dando sabedoria e direção para que a gente possa ser útil nas Tuas mãos, que o Senhor nos use, apesar das nossas fraquezas e de todas as limitações que a gente tem. Queremos também pedir por aqueles que estão doentes na nossa igreja, por aqueles que estão sofrendo, que o Senhor mesmo esteja consolando nossos corações, esteja nos encorajando, Senhor, que a gente possa olhar para o Senhor no meio das dificuldades, entender como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é grande e como o Senhor nunca nos abandona, Pai, porque é a Tua promessa que está na Tua palavra. Eu peço, Pai, que o Senhor fale conosco nessa manhã, tanto pelas músicas, também pela pregação que a gente vai ouvir. Nos ensina, Deus, a ter um coração submisso ao Senhor, que se quebranta diante de Ti e que se deixa encher pelo Espírito, Pai. Nos faz cheios do Teu Espírito, nos ensina a andar perto de Ti, porque é isso que a gente precisa para a nossa vida, é isso que a gente precisa para a nossa igreja também. É o que te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Ao abrigo do Senhor Altíssimo habitarei.
Bom dia para todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós, amém? Numa manhã fria como essa, cabe essa pergunta, né? Por que nós estamos aqui e não em nossas camas, debaixo de um cobertor quentinho, acordando mais tarde numa manhã fria? Antigamente, quando eu era mais fã, eu fazia essa pergunta para o pessoal: por que você está aqui e não assistindo Fórmula 1? Mas já faz um tempo que a Fórmula 1 perdeu a graça, então não cabe mais essa pergunta também. Mas você está aqui hoje, você saiu da sua cama nessa chuva, no frio, se agasalhou, veio para cá. E eu espero então que você saiba a resposta para essa pergunta. Espero que pelo menos você tenha clareza da sua resposta para essa pergunta. E esse é um tema que frequentemente me vem à mente, porque muitas vezes eu já observei pessoas que estão na igreja, mas que não sabem por quê e nem qual o objetivo de estarem na igreja. Eu conheço um rapaz que entrou na igreja que eu pastoreava há cerca de 30 anos. Não, 30 anos não, perdão, 15 anos. Ele entrou adolescente. E ele entrou, sentou lá no fundo da igreja. Eu achei estranho, mas fui me apresentar para ele. Eu ainda era jovenzinho, tinha acho que uns 18, 19 anos, quando esse rapaz veio para a igreja. E ele não era muito de conversa. Como eu também nunca fui muito de conversa, entendi a posição dele. E ele ficou lá. Tinha trabalho de adolescentes, ele vinha. Tinha trabalho de jovens, quando ele se tornou jovem, ele vinha. Tinha vigília, ele vinha. O culto dirigido pelos jovens aos sábados, ele também vinha. A EBD, ele comparecia. Quando tinha uma programação especial, ele estava lá. Mas sempre naquele mesmo lugarzinho, e lá na igreja não eram bancos, eram cadeiras, sempre naquela mesma cadeira, naquele mesmo canto, do mesmo jeito. Passaram-se 5 anos, ele foi batizado, se entregou a Cristo. E confesso que foi difícil saber que ele tinha se entregado a Cristo, e na verdade descobri um pouquinho mais tarde, porque ele não era muito de falar, então também não era muito de se abrir para ter relações e comunhão com o povo da igreja. Passou 10 anos, passou 15 anos, ele entrou, saiu da faculdade, começou a trabalhar, saiu de trabalho, entrou em outro trabalho, começou a namorar, terminou o namoro. Hoje eu olho para ele e penso, ele está do mesmo jeito de quando ele entrou na igreja. Não aconteceu, tirando as coisas normais da vida, não aconteceu absolutamente nada de diferente na vida daquele rapaz. O que me motivou muitas vezes a perguntar, será que ele sabe o que ele está fazendo aqui na igreja? Será que ele sabe que isso aqui é uma igreja? Tudo bem, ele se converteu, se batizou, mas eu ficava com essa dúvida. Será que ele realmente se converteu? Porque não mudou nada. Ele continua do mesmo jeito de quando não era crente. Eu não conhecia muito da vida dele, não conhecia muitos pecados da vida dele. Então, eu não sabia se houve transformação na vida dele. Mas o fato é que a personalidade, o caráter, o comportamento dele continuou o mesmo durante todo aquele tempo que eu estive lá. Então, eu ficava na dúvida. O que será que ele está fazendo aqui na igreja? Muitas vezes eu contava com ele para fazer alguma coisa e ele até comparecia, mas não fazia muita coisa. Então eu ficava também na dúvida se ele entendeu o que era uma vida na igreja. E por isso essa pergunta, por que você está aqui? Você tem clareza dessa resposta? Você sabe por que você está aqui? O que te fez levantar da cama e sair de casa numa manhã fria e chuvosa para estar na igreja? A mesma pergunta vale quando está sol, né? Por que você está aqui na igreja em vez de estar na praia, em vez de estar no clube, em vez de estar jogando bola, em vez de estar em qualquer outro lugar se divertindo, tomando um sol gostoso? Por que você está aqui?
Essa pergunta tem dois aspectos. Por que você está aqui? Será que você é crente? Você sabe a razão de estar numa igreja? Mas ela pode ser transportada para o para quê. No caso daquele rapaz, eu perguntava, para que ele está aqui se ele não faz nada? Por quê e para quê? Você pode até comparecer, mas você está aqui por quê se você não faz nada? Só assistir? Só assistir, você pode ficar em casa assistir pela internet. Bom, e aqui na introdução já estou dando o tom do sermão. Vamos lá, se você não trouxe sua Bíblia, acompanhe no telão, mas se você trouxe, abra. Eu vou citar outros textos bíblicos também. Então mantenha a sua Bíblia aberta. 1 Reis, capítulo 19, versículo 13. Então, ouvindo Elias, envolveu o rosto na capa e saindo pôs-se à entrada da caverna. Então lhe veio uma voz que dizia, que fazes aqui, Elias? O contexto completo desse texto aí é o capítulo 18. No capítulo 18 aconteceu muita coisa que motivou essa pergunta de Deus aqui para Elias, que motivou a situação que obrigou Deus a perguntar para Elias. Então, no nosso contexto é o seguinte, no capítulo 18, Elias desafiou os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Astarote. E propôs ali um desafio para que eles fizessem um altar, colocassem um sacrifício, clamassem aos seus deuses, para que fizessem descer fogo do céu para consumir ali o sacrifício. Eles fizeram o altar, clamaram a Baal e a Astarote. Baal e Astarote não responderam, não caiu o fogo do céu, não acendeu o altar. E aí eles começaram a clamar conforme as regras lá da religião deles. Depois eles começaram a se flagelar, autoflagelar, com facas, se cortando. E não aconteceu nada. Quando chegou a vez de Elias, Elias montou o altar do jeito que os 10 mandamentos, do jeito que o Pentateuco manda montar, com pedras pegas ao natural, sem serem lavradas, sem serem pedras lapidadas, com 12 pedras, cada uma representando as 12 tribos de Israel, cortou ali os animais para o sacrifício do jeito certo, mas aí ele mandou fazer o seguinte, jogar um monte de água no altar. Mandou fazer um rego em volta do altar. E mandou jogar água até o ponto de que o rego encheu e a terra parou de chupar a água. E aí ele fez uma oração. Quando ele terminou de orar, caiu fogo do céu. Consumiu o sacrifício, consumiu o holocausto, consumiu a água que estava no rego. Após esse milagre, o povo, dando glórias a Deus, Elias manda que o povo pegue os profetas de Baal e de Astarote e os matem, e eles assim o fizeram. Depois disso, Elias então vai lá no monte orar, ele avisa para o rei Acabe, olha, volta para casa, porque vai começar a cair chuva. Ele vai para o monte orar, ele ora, cai chuva, e no poder do Espírito Santo, Elias sai correndo do monte e ultrapassa a carruagem de Acabe, que já estava em caminho. Só que aí, em seguida, ele é ameaçado de morte por Jezabel, a esposa de Acabe, que diz o seguinte para ele, Deus me faça a mesma coisa se até amanhã você não estiver morto como os profetas de Baal. Aí, bateu um desânimo em Elias. Muita gente o acusa de covarde, porque depois de ter feito vários milagres assim, ele fugiu. Não, eu entendo a posição dele. Ele foi ameaçado de morte, ele então foge para o deserto, no norte de Judá. Ele está em Israel, então ele desce para o sul de Israel, para no norte de Judá, e lá ele ora a Deus pedindo a morte, porque bateu desânimo em Elias. Só que aí, enquanto ele está dormindo, ele dorme, imagina até que de cansaço, de desânimo, de frustração, de aborrecimento.
um anjo aparece para ele e o manda comer e beber. Aparece ali do lado de Elias um prato de pães assados com uma tigela de água. Ele come, mas ele volta a dormir. Aí o anjo acorda pela segunda vez e fala: olha, come, porque a sua viagem é longa. E aí então Elias acorda, come e, com o sustento dado por aquele alimento divino que apareceu do lado dele, ele caminha 40 dias e 40 noites até o deserto do Monte Sinai, até o Monte Horebe, como era chamado ali. Quando ele chegou ali na região do deserto do Sinai, ele se esconde numa caverna. E ali Deus aparece para ele. Deus aparece para ele 2 vezes. Que então a gente está entrando no nosso texto. Ele aparece e pergunta: o que fazes aqui, Elias? E Elias dá uma resposta. Deus não fica contente com aquela resposta. Aí Deus fala: se prepara que eu vou aparecer para você. Vamos conversar cara a cara. Aí passa um terremoto, Deus não está no terremoto, diz lá o texto. Por favor, leiam quando chegarem em casa. Passa uma ventania, Deus não está na ventania. Passa uma grande tempestade, Deus não está na tempestade. Eu fico imaginando como seria isso, né? Mas o texto ali não explica, mas passa um grande fogaréu, Deus não está no fogaréu. Costumo usar esse texto para confrontar alguns irmãos aí da canelinha de fogo. Deus não está nessa bagunça toda, não. Quando vem uma brisa murmurando suave, Elias entende que Deus está ali. Então Elias cobre o rosto, sai para fora da caverna e Deus fala com Elias, na brisa suave. E Deus o questiona: que fazes aqui, Elias? E aí vamos ver a resposta de Elias. É a mesma resposta que ele dá nas 2 vezes. Eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei. E agora estão tentando matar-me também a mim. Vocês conseguem imaginar a frustração de Elias, depois de ter feito milagres, depois do povo tê-lo obedecido para matar os profetas, e ainda assim ele ser ameaçado de morte porque ele fez isso? Guardadas as devidas proporções, é o sentimento que um pastor tem quando, depois da pregação, em que ele acha que ele foi claro o suficiente a ponto de ser infantil até, e aí chega alguém lá na frente: mas pastor, aquilo que o senhor disse, o que o senhor quis dizer? Ou então quando fala: pastor, entendi. Aí a pessoa fala exatamente o contrário do que a gente disse aqui. Ou quando a gente faz uma gracinha aqui, por isso é perigoso ficar fazendo muita piadinha no meio do sermão, porque a gente faz a piadinha aqui, 1 mês depois a pessoa só lembra da piadinha. E sabe contar nos mínimos detalhes, ela sabe até a reação de quem riu, quem não riu, o que aconteceu, ela sabe qual foi o dia, qual foi o horário da piada. Mas não lembra do resto do sermão. Nessas horas dá vontade, irmão, de pegar a pessoa, abrir a cabeça dela e pegar o computador em onde a gente fez o sermão ou o caderno e enfiar dentro da cabeça da pessoa. Ou então, depois de várias reuniões de liderança, em que o pastor faz a reunião para deixar tudo bem claro, para deixar tudo mastigadinho para a igreja, e ainda assim, depois da sessão, tem problema. Eu imagino, eu nunca fiz isso, tá? Eu nunca tive dia de folga, mas eu conheço muitos pastores. Aliás, a maioria dos pastores batistas faz isso. Tem folga em algum dia da semana, em geral é a segunda-feira. Você não encontra o pastor na segunda-feira porque é o dia de folga dele, porque o final de semana foi tão pesado que ele precisa da segunda-feira de folga. Eu nunca fiz isso, mas eu entendo. Eu entendo que precisa descansar a cabeça, porque é frustrante, é aborrecedor quando você faz um monte de coisa, quando você prega, quando você estuda, quando você prepara, quando você se desgasta em oração, em jejum, e a pessoa não entende nada do que você fez, do que você falou, e ainda te critica. Então imagine a situação de Elias aqui, depois de ter feito descer fogo do céu, de ter consumido o holocausto, de ter matado os profetas, de ter feito chover, de ter corrido
à frente da carruagem de Acabe, e ainda assim, a pessoa que nem estava lá, só ouviu dizer o que aconteceu, o ameaça de morte. Ele vai embora e ele fala para Deus: olha, Deus, agora eu posso morrer, porque não adianta nada ficar pregando aqui. Não adianta nada fazer esses milagres. Só eu fiquei, agora estão tentando matar-me também a mim. Bom, a frustração de Elias está a tal ponto mexendo com a cabeça dele, que não é verdade isso. Antes do milagre da chuva, ele se encontra com o mordomo de Acabe, e o mordomo de Acabe fala: olha, eu preservei a vida de 1000 profetas de Jeová, e dividi eles em ranchos de 100 e 100, e tenho sustentado eles com pão e água, porque Jezabel quer matar todos. Então, Elias sabia que não tinha sobrado só ele, mas ele está tão perturbado que ele acha até que aqueles que sobraram são falsos profetas, porque não o apoiaram, porque não estavam ali presentes, porque não houve mudança naquele povo. Por isso ele dá essa resposta para a pergunta de Deus. A pergunta de Deus para Elias pode ser feita para cada um de nós com diferentes ênfases. E certamente cada um de nós também vai ter uma resposta para essa pergunta: o que fazes aqui? Elias estava numa situação bem específica por causa do chamado dele. Ele foi chamado a pregar, ele foi chamado a fazer aqueles milagres. Era uma ordem de Deus. Então ele também estava frustrado por isso, porque não estava dando certo. Quando muitas vezes a gente se pergunta: Senhor, eu não estou fazendo a tua obra, eu não estou sendo obediente, por que as bênçãos não vêm? Por que os problemas se acumulam um sobre o outro, se eu estou sendo fiel, se eu estou sendo obediente? De que adianta eu deixar de jogar bola no domingo de manhã, deixar de assistir Fórmula 1 no domingo de manhã, deixar de passear e tudo, ir no domingo de manhã, acordar cedo, ir para a escola bíblica, ir para o culto, dar o dízimo até, se as coisas não estão sendo resolvidas? Parece que está pior do que antes. Era nessa situação que Elias estava. Só que era uma situação bem específica, porque ele tinha um chamado. Acontece que nem todos nós somos chamados a entregar nossa vida para Cristo num chamado específico. Porém, todos nós somos chamados a entregar a vida a Cristo. Há uma diferença aí, porque todos nós temos que nos entregar a Cristo, mas alguns de nós são chamados para uma determinada obra. E o que estava acontecendo com Elias era decorrente da obra para a qual ele foi chamado, não apenas de uma vida de obediência a Jeová. Ele estava se arriscando mesmo a ser morto por Jezabel, porque, afinal de contas, ele foi chamado a pregar contra os pecados de Jezabel e de Acabe. Então, ele tinha consciência de que ele iria sofrer por causa disso. Ele ia confrontar a idolatria, a feitiçaria, os pecados imorais desses dois reis. Então ele sabia que poderia acontecer alguma coisa com a vida dele. Mas e nós que somos chamados apenas para entregar a vida a Cristo? Vamos dizer apenas assim no sentido de que você não tem que fazer a obra de Cristo como um pastor, como um missionário, como um evangelista, mas você tem que entregar a sua vida. Então, nem todos somos chamados como Elias, mas todos temos que entregar a nossa vida. E o que significa em se entregar a vida? Significa viver uma vida religiosa, uma vida devocional, frequência aos cultos, frequência aos trabalhos da igreja, comunhão com pessoas que não são da família, perdoar, amar, tolerar. Vocês sabem que um grande engano dos evangélicos, dos cristãos dos dias de hoje, é fantasiar, é florear, é iludir a situação de ser crente. Existe até um livro famoso chamado E Quando a Bênção Não Vem? Que as pessoas se iludem com a falsa promessa de que ao se tornarem crentes, tudo vai começar a dar certo. E na verdade o que a Bíblia nos mostra, do começo ao fim, em todos os servos dela, é que, em todos os servos de Deus, com a história demonstrada nela, é que tudo piora quando a gente se torna crente.
Iludido e tolo é aquele que acha o contrário, porque é só ler na Bíblia. Então você vai ter que, se você não tinha antes, você vai ter que viver uma vida religiosa. Se você não tinha antes, você tem que viver uma vida devocional. Você tem que frequentar a igreja, o que significa que muitas vezes você vai ter que desmarcar compromissos, deixar de fazer coisas que você gosta para estar na igreja. Você vai ter que ter comunhão com pessoas que não são da sua família, ou seja, pessoas que não têm os mesmos hábitos, não têm as mesmas ideias. E isso gera conflito, e muito conflito. Você vai ter que perdoar, sendo que como não crente, você não é obrigado a perdoar ninguém. Ou seja, você não é obrigado a tolerar, você não é obrigado a conviver com aquele com quem você não gosta, ou com aquele que te perturba, que te aborrece, que te magoa. Mas aqui, como crente, você é obrigado a perdoar. Você é obrigado a amar, você é obrigado a tolerar. Não estou falando do pecado, estou falando do indivíduo, da pessoa. E muitos crentes não querem fazer isso. Não querem perdoar, não querem amar, não querem tolerar, não querem ser obrigados a ter comunhão com pessoas de quem eles não gostam, com quem eles não têm afinidade. Mas entregar a vida a Deus significa que essas coisas aí vão começar a fazer parte da sua vida. É nessa situação que a gente está. É nessa situação que eles estavam. Ele era obrigado a conviver com o povo que cometia muitos pecados e que o odiava. Então, mesmo que você negue, ou mesmo que você não admita, há uma série de coisas que estão implícitas em você fazer parte de uma igreja. E há vários versículos na Bíblia, eu não os coloquei aí, que demonstram que a vida com Cristo é algo que nós, naturalmente, não iríamos querer. Porque é contrário à natureza humana. A natureza humana é uma natureza pecaminosa. E a nossa natureza pecaminosa nos puxa, nos empurra, nos ancora no pecado. Então, mesmo que as pessoas neguem ou não admitam, tudo isso daí faz parte da vida cristã, da vida na igreja. E sim, de fato, há muita frustração, muito aborrecimento, muito sofrimento por aquilo que nós passamos. E sabendo disso é que Jesus faz essas afirmações. João 16, 1 e 2 e João 16, 33. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis, expulsar-vos-ão das sinagogas. De fato, vem a hora em que qualquer um que vos matar pensará estar oferecendo culto a Deus. Essas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Não é só nesse texto, não. Em Mateus, Jesus fala que ao nos tornarmos crentes, ou ao obedecermos a palavra de Deus, ao nos esforçarmos para sermos fiéis a Deus, o marido vai se voltar contra a esposa contra o marido, o filho contra os pais contra os filhos, a nora contra a sogra contra a nora, e que nós vamos ser entregues pelos nossos familiares. Isso já aconteceu na história dos cristãos, desde o começo da igreja cristã, continua acontecendo, e segundo o livro de Apocalipse, ou segundo os livros com profecias escatológicas, vai acontecer também. Os da nossa família, crentes, membros de igreja, vão ser os primeiros a nos entregar, se eles não forem realmente convertidos. Eu estou citando, não coloquei aqui o que Jesus diz em Mateus, porque fica meio pesado, e porque eu teria que explicar o contexto. Mas o de João 16, ele está falando especificamente da vida em igreja. Vão se escandalizar conosco, vão nos expulsar, no caso aqui da sinagoga, mas pode acabar nos expulsando da igreja também.
Qualquer um que fizer qualquer coisa contra nós, estará achando que está fazendo um culto a Deus. É claro que, especificamente nesse versículo aqui, nós vemos acontecer na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele confessa que ele estava achando que era fiel a Deus ao entregar os crentes para a morte. Mas ele reconhece que ele estava totalmente errado e que agora ele era o perseguido por isso. Então sempre aconteceu e vai acontecer. Então, se diante das dificuldades você desiste, se diante dos aborrecimentos você prefere reclamar ou se afastar, cabe aqui a pergunta: o que você está fazendo aqui então? Elias foi chamado para pregar a palavra, fez milagres, mas quando ele se sentiu desanimado e foi ameaçado de morte, ele foi embora. Por isso Deus pergunta para ele: o que você está fazendo aqui? A pergunta ali tem dois aspectos para ele. Primeiro, você não devia estar aqui. E segundo, você tem coisa para fazer. Por que você está aqui sem fazer nada? Se você sabe, alertado por Jesus nos evangelhos, alertado pelas cartas pastorais, que vai haver isso, esse sofrimento, esse aborrecimento, e mesmo assim você, ao primeiro sinal de aborrecimento, de frustração, de mágoa com alguém da igreja ou com a igreja, você decide se afastar, ou você decide então ficar na sua e não fazer nada, não se envolver, o que você está fazendo aqui? Você não sabia que isso ia acontecer? Eu sei que se eu jogar bola, eu vou acabar me machucando. Não porque eu seja bom, não exatamente por culpa dos outros que possam acabar me dando alguma pancada, mas é porque eu tenho um problema nos tornozelos. Se eu me meter a jogar bola, eu vou ficar com o tornozelo inchado. E aí vou ter que tomar anti-inflamatório, vou ter que ficar em casa descansando. Mas ao decidir ir jogar bola, eu assumo o risco disso. Então, você assume o risco de ser crente? Se você assumir o risco, ótimo, você vai passar por tudo isso. Não reclame quando surgir aborrecimento, quando surgir frustração, quando surgir mágoa. Porque vai acontecer. Mas se você fica como Elias ficou, cabe a pergunta: o que você está fazendo aqui então? Por outro lado, tem a questão do povo. A questão do povo é séria, porque há pessoas que sequer entendem o que significa ser crente. Constantemente eu ouço das pessoas falar: você vai na igreja de crente? Eu falei: não, peraí, que igreja de crente você está querendo dizer? Porque para pessoas que não são cristãs, não são evangélicas, qualquer igreja que não seja a católica ou alguma outra assim, é igreja de crente. Porque eles não entendem o que é. O problema se torna quando dentro da igreja nós encontramos pessoas que não entendem o que é ser crente. Porque apesar de falar o evangeliquez, apesar de frequentar a igreja, nunca ouviram falar de mudança de vida, nunca ouviram falar de transformação. Como aquele rapaz que passou 15 anos na igreja e continuava do mesmo jeito que entrou. Nunca ouviram falar que é necessário ter mudança de vida, que é necessário ter transformação. Não leem a palavra de Deus, desconhecem os seus mandamentos. E como tem membro de igreja que não sabe o que está escrito na Bíblia. O que é um absurdo, para mim é um absurdo. Não porque eu gosto de estudar, mas porque se você diz que ama a Deus, e a Bíblia é a palavra de Deus, você tem que lê-la com sofreguidão. Da mesma forma como você leria a carta da sua namorada, do seu namorado. Da mesma forma como você leria sobre um assunto que te interessa. Só que aqui teria que ser maior, né? Porque se você ama a Deus, que é o Salvador, que é o Criador, que é o Pai, que é o abençoador, que é o sustentador, você devia ter muito mais amor pela palavra dele. Então, crente que não lê a palavra, eu duvido que ele ame a Deus. Porque ele é capaz de esperar com ansiedade
um comunicado, um telefonema, um WhatsApp do seu amado, da sua amada. Então, como é que ele diz que ama a Deus se ele não lê a palavra do seu amado? Então, apesar de falar evangeliquez, desconhecem as listas de pecados na Bíblia. Puxa, como tem lista de pecado na Bíblia. Principalmente, para que não me acusem de ser legalista, no Novo Testamento. Principalmente nas cartas às igrejas. Para provar que isso não é legalismo. Tem lista de pecado na Bíblia. Vocês conhecem todos eles? Uma vez eu encontrei alguém que não sabe como é ou como funciona uma igreja. Ele me falou alguns absurdos sobre igreja, assim, mas ele não estava discutindo. Ele simplesmente, numa conversa, ele estava frustrado, ele estava desanimado, aborrecido mesmo, chateado com a igreja, porque ele falou, olha, eu acho que a igreja devia fazer isso, aquilo, outro, a igreja não faz, a igreja faz coisas assim, assim, assado, que eu acho que não deveria fazer. Eu tive que sentar com ele e falar, espera aí, uma igreja funciona assim, ó. Porque ele frequentava a igreja, mas ele desconhecia como era o funcionamento de uma igreja. Como uma igreja tem que se portar, como uma igreja tem que ser administrada. Tem diferenças, claro, sutis diferenças de uma administração para outra, mas tem princípios gerais que todo crente deveria saber. Mas apesar de falar evangeliquez, apesar de frequentar a igreja, não entendem o que significa ou como é uma igreja. Essa era a situação do povo de Israel na época de Elias. Eles eram do povo de Deus, mas eles desconheciam a Deus. Eles nem sabiam o que era necessário para adorar ou para cultuar a Deus. A situação do povo de Israel na época de Elias, na época de Acabe, e depois, nós estudamos na escola bíblica, nos meses passados, a história dos reis, é uma situação terrível. A tal ponto que quando o povo do Reino do Norte é levado embora para os assírios trazem estrangeiros ali para a terra de Israel, do Reino do Norte, e eles começam a ter um problema com animais selvagens. E eles mandam um comunicado para o imperador assírio dizendo, olha, a gente está tendo aqui um problema com leões e com ursos porque a gente não sabe adorar o Deus da terra. Porque eram povos pagãos que os assírios levaram para lá, para morar ali. E eles acreditavam que tudo que estava acontecendo de desgraça com eles é porque eles não adoravam o Deus daquela região. Então eles falaram o seguinte, olha, manda para nós sacerdotes da religião dessa terra. E aí o rei assírio mandou, sim, os sacerdotes, mas eram sacerdotes do quê? Não eram levitas. Eram sacerdotes dos bezerros de ouro de Jeroboão, que ensinaram o culto a Jeová, que era como eles chamavam os bezerros de ouro de Jeroboão, de Jeová. Isso explica tudo sobre a rivalidade entre samaritanos e judeus na época de Jesus. Porque os samaritanos não eram descendentes de Abraão. Os samaritanos eram uma mistura de povos estrangeiros que o imperador assírio trouxe para morar ali. E que adoravam o Jeová do culto aos bezerros de ouro de Jeroboão. Então, esse reino, do Reino do Norte para o qual Elias está falando, é um reino que está numa confusão religiosa, numa confusão política terrível. Eles não sabem o que é para fazer para adorar a Deus, eles não sabem como cultuar a Deus. Para eles, Jeová é o Deus do bezerro de ouro. Então, essa era a situação deles. Muitos crentes vivem assim hoje. A igreja e a religião são apenas mais um aspecto das suas vidas. É apenas mais uma atividade para cumprir. Só que não se envolvem totalmente, não se entregam de corpo e alma. Eu passei ali para frente, mas antes de falar sobre esses motivos, eu quero compartilhar uma coisa com vocês. Eu não sei se eu já falei isso aqui, não sei se eu já citei numa escola bíblica. Como eu tenho o costume de falar muito, às vezes eu preciso tomar cuidado para ver se eu não repetir alguma coisa. Mas eu sei que, pelo menos para o pastor, eu já contei isso. Foi sobre a minha conversão.
filho de pastor, criado numa igreja grande, primeira igreja batista de São Paulo, tendo contato com um monte de gente, dos vencedores por Cristo, do Som Maior, enfim, todo esse povo antigo, que estudaram com meu pai na faculdade teológica, frequentava todos os trabalhos, o departamento infantil, depois a união de juniores, depois a união de adolescentes. Aí lá para os meus 10, 11 anos, meu pai foi ser pastor de uma igreja aqui na Zona Leste, a Igreja Batista do Tatuapé. E lá foi quando eu comecei a ter consciência de algumas coisas sobre igreja. Porque até então, para mim, era costume. Eu ia para a igreja porque os meus pais iam, porque meu pai era pastor, porque ele era conhecido de todo mundo. Eu gostava daquele ambiente, gostava das músicas, gostava das festas, gostava dos trabalhos, tinha amigos e ia para a igreja. Lá na igreja do Tatuapé eu fui confrontado com uma realidade diferente, porque era uma igreja pequena. Eu não era visto como o filho do pastor Paulo. Eu era visto apenas como uma criança igual às outras. Isso já para mim já foi um choque, porque você perde aquela pose de filho de pastor. Então, e tinha meninos mais velhos que eu arranjei algumas brigas lá, apanhei de alguns meninos, bati em alguns meninos, dei mau testemunho, sim. Isso faz parte da história. Porque um dia, apesar de todo dia ouvir pregação do meu pai, pregação do pastor Irlande, pregação de vários outros pastores que passavam por lá, na primeira de São Paulo, um dia, nessa igreja pequena, veio um missionário batista brasileiro, mas que estava no campo missionário na Argentina. Ele veio aquele dia para uma conferência missionária, fez algumas pregações ali na igreja. No último dia em que ele estava pregando, ele falou sobre o que a gente faz na igreja. Ele falou que é uma coisa que ele tinha que pregar para as pessoas, que aceitar a Cristo todo mundo aceita, mas ele pregava sobre se entregar a Cristo. Um dia antes, no sábado, tinha tido culto de jovens, porque era uma campanha missionária que estava tendo. E aquela igreja tinha um conjunto vocal, que estavam prestes a gravar um disco, eles estavam ficando meio famosos ali na Zona Leste, e eles tinham uma música que marca a minha infância. E eles cantaram aquela música, naquele dia. Pelas pregações daquele pastor, daquele missionário, durante a semana, eu já estava sendo tocado ali. E quando eles começaram a cantar aquela música, eu comecei a chorar. Eu já tinha fama de ser meio problemático. Ser quieto, mas de ser bagunceiro e de arranjar confusão. E de ser um moleque chato. Na verdade, essa é a minha maior fama lá. Eu era um moleque chato. Típico adolescente chato, birrento, manhento, que nada estava legal para ele, mas é porque eu estava impactado pela situação. Eu não era conhecido, ninguém me valorizava, porque eu era apenas mais um ali. E aí eu comecei a chorar. Alguns jovens já começaram a dar risada, falando, tá vendo? De novo, esse moleque aí, chato, fazendo birrinha, fazendo manhinha. Mas teve um rapaz que foi lá, sentou do meu lado, me abraçou e me levou para fora. E conversou comigo. E eu contei para ele, a música fala sobre o que a gente tem que fazer para Deus. E eu entendi que eu tenho que fazer alguma coisa. Que eu não posso ser só um membro de igreja. Que eu não posso ser só frequentador de igreja. Que mesmo sendo filho de pastor, falta alguma coisa. Ele conversou comigo, depois eu e ele conversamos com meu pai. No dia seguinte veio o domingo, o culto à noite com a pregação desse missionário, ele fez um apelo e eu me entreguei a Cristo ali, naquela noite. O que uma criança de 11 anos podia entender sobre vida pecaminosa? Não cheguei a conhecer meu pai quando era fumante, porque quando eu nasci ele já era crente. Mas ele usava drogas. Ele tinha uma vida devassa, porque ele era filho de um dono desses antigos restaurante e boate noturno.
não ouvi fazer essas coisas. Então não tive contato com isso. Estudava no Colégio Batista. Ou seja, eu tinha contato com filhos de crentes em todos os lugares que eu fosse. O que aquele menino de 11 anos entendia sobre vida pecaminosa a ponto de chorar daquele jeito? De que pecado eu teria que me arrepender ali? Isso fica bem claro para mim, porque às vezes na profissão de fé, a pessoa vem e fala: eu larguei o cigarro, larguei a bebida, voltei com a minha esposa, larguei tal e tal pecado. Não, que pecado que eu tinha para confessar ali, que eu larguei? Na minha profissão de fé eu disse: eu entendi que, mesmo tendo a vida certinha, eu sou um pecador e que eu preciso do sangue de Cristo. Eu tive consciência da necessidade de arrependimento, da necessidade de confissão dos pecados, da necessidade do perdão. Eu entendi que eu precisava, mesmo sendo filho de pastor, mesmo tendo nascido no Evangelho, frequentado a igreja e nunca tendo cometido nenhum pecado desses que a gente chama de pecado cabeludo, eu entendi que eu precisava da salvação ali. Eu entendi por que eu devia estar na igreja. Mas agora vamos voltar para cá. Quais são os motivos pelos quais as pessoas vêm à igreja? Até aquele momento, para mim, era por hábito familiar. Filhos de pais crentes, netos de crentes, netos de fundadores da igreja, filhos de fundadores da igreja. Hábito familiar, vem à igreja. Desencargo de consciência. Isso tem bastante gente que vem para a igreja por causa disso. Que se sente de alguma forma culpado, se sente de alguma forma que precisa ter uma ligação com Deus, se sente de alguma forma precisando ter uma religião. Então vem para a igreja, que é o sentimento religioso que todo ser humano tem. Então vem para a igreja por causa disso. Obrigado pelos pais. Eu era obrigado pelos meus pais aí. Eles me levavam, e eu não tinha independência para dizer que não. Mas muita gente vem hoje porque sente medo do que os pais vão falar. Sente constrangimento ou tem vergonha do que os parentes vão falar depois. Então vem à igreja. Porque gosta do ambiente, gosta das músicas. Isso é um bom motivo para vir para a igreja. Ou pelo menos para você escolher estar nessa ou naquela igreja. Já discuti com muitos jovens sobre essa questão de música, porque sou filho de um roqueiro, gosto de rock, mas gosto dos hinos e gosto do coral. Gosto também do rock, é claro. Gosto também das músicas mais jovens, da bateria, da guitarra, enfim. Há uma discussão sobre isso, mas gostar do ambiente da música é um bom motivo. Mas pode ficar só nisso? Esse também é um motivo nos nossos dias que é muito forte. As pessoas vêm à igreja porque sentem necessidade de um grupo. E é interessante que o grupo da igreja é um grupo que acolhe. Dentro da igreja, o sujeito, ele não toca bem, mas na igreja ele é apoiado, ele é incentivado a melhorar, a gente põe ele para tocar, ele se sente importante. Se ele for lá no mundo tocar, ninguém dá valor para ele, ninguém quer ouvir ele. E todo mundo fala a verdade. Você toca mal, você não tem talento. Mas quando chega aqui na igreja, a gente acolhe, né? A gente ensina a tocar, a gente põe para tocar, a gente elogia, a gente repreende e corrige com carinho. Então aqui ele se sente bem, por causa do grupo. Mas muita gente vem porque não tem nada melhor a fazer mesmo. Faz parte da igreja porque não tem nada melhor a fazer. Não tem dinheiro para ser sócio de um clube, não tem dinheiro para ir num parque, não tem dinheiro para sair para comer ou visitar algum lugar, não tem nada melhor para fazer, tem um grupinho lá de gente que gosta dele, ele vem. Esses são muitos motivos pelos quais as pessoas vêm à igreja. E se você sair conversando de fato com as pessoas, não esse bate-papo que a gente tem antes do culto, depois do culto, não, visitar alguém, conversar, ter intimidade com a pessoa vai acabar confessando alguns desses motivos para vocês.
Só que, claro, vocês entendem que esses motivos aí estão errados, né? Então, quais são os reais motivos para vir à igreja? Tem motivos reais para vir. E há vários textos bíblicos sobre isso. Eu não coloquei aqui os textos, mas tirei alguns princípios desses textos, e na verdade são muitos textos dos quais eu teria que explicar o contexto deles. Há muitos motivos para vir à igreja. Cultuar a Deus. Prestar culto a Deus. Tá, vamos discutir. Você pode prestar culto a Deus em qualquer lugar, porque afinal de contas Jesus disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, lá ele também estaria presente. A igreja não são as 4 paredes, a igreja somos nós. Mas lá em Levítico, Deus diz que deve haver um lugar de culto, um lugar para se reunir para cultuar. Então esse é um motivo para vir à igreja. Claro, a igreja não são as 4 paredes, é o corpo de Cristo. Então você vem para ter comunhão com o corpo de Cristo. Na mesma passagem que o apóstolo Paulo fala do corpo de Cristo, ele fala que se você estiver fora do corpo, você está morto. Você tem que estar junto com o corpo para estar vivo. E entenda que morto espiritualmente também. Porque ele usa a linguagem do enxerto de uma árvore em outra. Então ele está falando de morte física, mas é claro que obviamente é morte espiritual também. Comunhão com o corpo de Cristo indica que você está vivo. Se você não estiver em comunhão, você está morto. Para abençoar e ser abençoado. Também são vários textos que dizendo que nós, reunidos, somos abençoados. Você abençoa e é abençoado, porque afinal de contas, aqui é uma reunião de várias pessoas. Todo mundo tem alguma coisa a oferecer para o outro. E todos temos alguma coisa que precisamos. Para fortalecer e ser fortalecido, fora do corpo de Cristo, fora da igreja, você não é fortalecido. Você é como a brasa que vai se apagando. Edificar e ser edificado. Não são só os pastores que têm alguma coisa a ensinar. Não são só os irmãos mais idosos que têm alguma coisa para edificar, para ensinar. A gente pode aprender com todos. Nem que seja o aprender a não fazer. Você é edificado. Se você está fora da igreja, se você não está fora da comunhão, você não é edificado, a sua construção para. É como se fosse uma obra que está esperando chegar o material, ou uma obra em que o pedreiro sumiu. Ela para. Você tem que vir à igreja para ser edificado. Aqui você aprende e pratica. Aqui você serve aos domésticos da fé. Como eu disse, sem muitos textos, mas muitos mesmo, falando sobre como tem que ser a igreja e quais são os motivos para que você venha à igreja. Alguns desses motivos que eu coloquei aí indicam uma ação clara para a igreja. Cultuar a Deus e comunhão com o corpo de Cristo são coisas espirituais, para fazer para Deus. Mas ali, de abençoar para baixo, são todas coisas que a gente tem que fazer na igreja. Mas aí eu olho para as pessoas sentadas nos bancos e me pergunto, será que essa pessoa sabe por que ela está aqui? Será que ela sabe que tem coisa para fazer? Lembra que eu disse que a pergunta para Elias tem 2 aspectos. Elias tinha algo para fazer, porque Deus o havia mandado fazer, Deus o havia chamado para aquilo, mas ele não estava fazendo. Por outro lado, ele estava em depressão, ele estava chateado, e ele não devia estar ali. Então a pergunta é, por que você está aqui? E o que é que você está fazendo aqui? Se Deus te perguntasse isso, qual seria a sua resposta? Você está aqui para servir? Ou você está aqui para ser servido? Pergunta clássica que a gente sempre faz. Você está aqui para abençoar ou só para ficar recebendo as bênçãos dos outros? Através dos outros? Você está aqui para cultuar ou você está aqui para assistir ao culto? Você está aqui porque
cultivou esse hábito de todo domingo de manhã frequentar uma igreja? Ou você está aqui porque conscientemente você quer cultuar e adorar a Deus? Você está aqui porque seu pai te obrigou ou porque, mesmo que seu pai não falasse nada, você estaria aqui? Você está aqui porque sente necessidade de um grupo ao qual fazer parte? Ou porque, mesmo esse grupo tendo gente tão diferente de você, e gente com tantas coisas opostas a você, gente que talvez possa até te ameaçar de alguma forma, possa te contrariar, possa te aborrecer, possa te magoar, mesmo assim você está aqui porque você ama essas pessoas, porque você ama o corpo de Cristo, porque você entende que todos nós aqui temos alguma coisa a aprender, a mudar, a transformar, a edificar. Faça-se essa pergunta: por que eu estou aqui? E o que eu faço aqui? O fato é que depois de Elias ter respondido, jogando as suas mágoas diante de Deus não responde para ele. Isso é interessante, porque Elias sabe o que ele tem que fazer. Ele foi chamado para ser profeta no Reino do Norte. E em vez de Deus consolá-lo, em vez de Deus abraçá-lo ali, dar um carinho para Elias, Deus fala o seguinte: olha, sai daqui, tá? Sai daqui, vai ungir Jeú como rei de Israel, vai ungir Eliseu como seu substituto e vai ungir Hazael como rei da Síria. Deus não conforta Elias, Deus não responde Elias. Deus manda Elias fazer mais. Porque Elias sabia que ele devia estar fazendo alguma coisa. O fato é que muita gente não sabe o que tem que fazer na igreja. Muita gente não sabe o que está fazendo dentro da igreja. O primeiro motivo para você estar aqui é você ter entregue sua vida para Deus. Senão não faz sentido você estar dentro de uma igreja. Os outros motivos todos vêm como decorrência disso. Se entregar para Deus significa que você vai se entregar para a obra. Talvez você seja um pastor, talvez você seja um missionário, um evangelista. Para ninguém dizer que eu estou excluindo uma missionária, uma evangelista, uma professora, uma obreira, pregadora. Alguma coisa Deus pode te chamar. Mas ainda que Deus não te chame para nenhuma dessas obras específicas, tem coisa para ser feita no reino de Deus. Tem coisa para ser feita na igreja. Porque pelo menos 2 delas são obrigatórias a todos os crentes, tendo chamado como obreiro ou não. Pregar o evangelho e fazer discípulos. Isso é obrigatório a todo crente. Ora, se você tem que pregar o evangelho e tem que fazer discípulos, obviamente você tem que viver uma vida de santidade também. Uma vida de consagração, uma vida de estudo. Porque como é que você vai ter um discípulo se você não estuda? Como é que você vai pregar se o seu teto é um teto de vidro que as pessoas podem jogar pedra e quebrar tudo? Então você tem que buscar a santificação, a consagração. Porque senão você vai pregar o evangelho e vai acontecer, como eu já vi acontecer, de você sair de lá com a cabeça baixa porque a pessoa apontou o dedo para todos os seus erros, para todas as suas hipocrisias, para todas as suas contradições. Então, 2 coisas, pelo menos, todos nós somos obrigados a fazer: pregar a palavra, fazer discípulos. Se você não faz isso, o que você está fazendo aqui? Se você não tinha clareza disso, dá tempo ainda. Jesus não voltou. E você ainda está vivo. Então dá tempo de você se entregar. E dá tempo de você começar a trabalhar. Lembre-se, Elias já trabalhava. Elias havia feito um grande milagre. Mas ainda assim Deus pergunta para ele: o que você está fazendo aqui? Tem coisa para fazer. E nós somos instrumentos na mão de Deus para a obra dele. Lembre-se sempre: para que eu vou para a igreja? E o que eu vou fazer lá? Meu desafio é que você saia hoje se perguntando, se questionando sobre isso. Não saia daqui conformado só porque você veio no culto da manhã de domingo e pronto, cumpriu sua tarefa dominical. Não saia daqui só porque você já deu dízimo e pronto, já cumpriu a sua obrigação. Já pagou o seu pedágio.
Não saia daqui com a sensação de frustração porque você queria alguma coisa e não conseguiu. Seja a comunhão, seja a atenção, seja o carinho. Não seja como Elias, que se sentia aborrecido por causa disso. Porque Deus não respondeu para Elias, Deus mandou Elias continuar fazendo a obra. Então saia daqui hoje desafiado a pensar nisso e desafiado a conseguir uma resposta clara para isso. Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé. Senhor nosso Deus, te agradecemos por essa manhã em que pudemos estar aqui na tua casa, em comunhão uns com os outros, aprendendo a tua palavra na IBD e te cultuando aqui neste momento. Agradecemos, Senhor Deus, pelo agasalho contra o frio. Agradecemos pela presença de cada um aqui, porque tu nos deste o sustento, tu nos deste a disposição, tu nos deste a saúde. Mas nós clamamos a ti que o Senhor nos ajude, para que sejamos mais operosos e para que sejamos mais dispostos a nos entregar à tua obra, ao teu reino. Toca naqueles corações, Senhor Deus, que ainda não se entregaram a ti. E ajuda-nos, Senhor Deus, para que mesmo nos momentos de sofrimento, de desânimo, mesmo com os aborrecimentos e as mágoas, nós tenhamos força e energia para vencer o mundo, assim como teu amado Filho Jesus o venceu. Abençoa cada um de nós aqui, aos que vão assistir pela internet, aos que estão em suas casas enfermos e àqueles que por alguma outra razão não puderam estar aqui nessa manhã. É a oração que eu faço ao teu santo nome. Amém. Essa última música que vamos cantar para encerrar o culto fala da nossa jornada com Deus, de como somos ovelhas e Ele é o pastor que cuida de nós. Mas ovelha não costuma andar sozinha, mesmo que ela esteja com o pastor, ela está em bando, ela está no rebanho. Então a gente pode cantar isso também, sabendo que do nosso lado tem gente que está passando pela mesma coisa e juntos nós vamos andar junto com o nosso pastor. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei. Onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar. E a jornada continuar com Ele. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei. Pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. E meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar. E a jornada continuar. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo
ti, não mal algum temerei. Pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar, que a jornada continuar. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele, com Ele. Desejamos a todos uma boa semana, que Deus nos abençoe e que a gente sinta sempre o cuidado do bom pastor por nós.